Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. O tema de hoje, a senzala de Pesqueira. Mas antes de começar, como sempre, a gente vai para as notas e comentários. E hoje eu vou ler um comentário de André Correia, do meu amigo André, e ele fala assim. Ele fez esse comentário lá no programa número 1, no programa piloto do canal. Ele diz: parabéns, Marcelo, seu trabalho é muito importante para a memória da nossa cidade. André é uma pessoa que gosta bastante de história. Faz tempo que eu não o encontro pessoalmente, mas quando a gente se encontra, alguma coisa a gente fala sobre a história de Pesqueira. Ele é mais um exemplo de que o pesqueirense gosta e conhece o seu passado. Cada um do seu jeito, cada um com foco naquele período da história que lhe diz mais respeito. Então, obrigado, André. Eu sei que você acompanha bastante o canal, eu fico sempre agradecido, tá bom? Então agora vamos lá, vamos começar o programa. E como sempre, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário, deixar uma dúvida. Se estiver ouvindo por algum agregador de podcast ou pelo Spotify, passe no YouTube depois e faça a sua participação. Bom, então agora vamos começar de fato o programa. Uma das coisas que mais me causa espanto na falta de um estudo mais efetivo de história municipal é como isso afasta certos temas da história do Brasil da gente. Isso torna alguns capítulos do nosso passado uma coisa muito distante, coisa que parece só tema de livro, de novela, de cinema, de TV. E para mim é um dos temas, um dos assuntos que deixa isso mais claro é a escravidão, é a história da escravidão, mesmo os reflexos dela sendo tão debatidos atualmente país afora. Em Pesqueira mesmo, nos dias atuais, a gente fala de temas relacionados ao racismo, aos reflexos da escravidão, ao legado dessa escravidão, mas a gente nunca fala na sua história em si, a gente nunca fala na sua existência concreta aqui no nosso município. A gente trata como se fosse uma coisa de televisão ou de livros apenas, como se fosse uma coisa que não dissesse respeito a nós, como se fosse algo que tivesse acontecido em outro mundo, em outra era, num local muito distante. A gente nunca para pensar de que esse assunto é nosso porque ele aconteceu aqui e aconteceu há muito pouco tempo. E a gente nunca fala de locais do nosso município onde houve escravidão, a gente nunca fala de nomes, a gente nunca fala de datas, enfim. A gente trata como se isso nunca tivesse acontecido em Pesqueira. Embora a gente viva repetindo que seus reflexos causam efeitos, causam danos na nossa sociedade até hoje. Pois é, sim, a escravidão aconteceu em Pesqueira, aconteceu no nosso município, do mesmo jeito que aconteceu no resto do país, nos mesmos moldes. Inclusive no livro Cartas Cimbrenses, que eu tanto cito aqui, pela sua importância, a gente encontra alguns relatos, alguns episódios sobre a escravidão que deixam claro de que o que a gente vê nos livros é exatamente o que ocorreu em Pesqueira, inclusive com os mesmos dramas. Mas esse não é o tema de hoje. O tema de hoje é focado na existência da senzala da antiga fazenda Pesqueira. E isso é outra coisa, que a gente pouco para pensar na existência, de um local onde os escravos viviam e sofriam. Pesqueira como uma fazenda daquele tempo, naqueles moldes de uma fazenda da virada do século XVIII para o século XIX, ela tinha a casa grande, tinha armazéns, currais e a senzala. Ela foi construída de taipa provavelmente antes de 1800. É provável que em 1783 ela já existisse e foi aproveitada depois por Manuel José de Siqueira quando ele chegou na propriedade e começou a tomar conta e transformá-la naquela propriedade progressista que depois se tornou sede da Vila de Simbres e muito mais tarde se tornou a cidade de Pesqueira. E por que a gente acredita nisso? Porque a gente acredita que a senzala ela já existia antes de Manuel José de Siqueira chegar. Porque antes dele chegar aqui, a propriedade já era explorada e para ser explorada ela precisava daquele básico, daquele equipamento básico para se explorar uma propriedade naquela época, Como eu falei, os armazéns, a gente já falou em outras oportunidades, um armazém, uma casa grande, uma senzala era obrigatória porque a mão de obra usada era uma mão de obra
escrava, era de gente escravizada. Outro ponto é que ela sofreu alguma melhoria entre 1801 e 1814. E para ser necessário que isso tenha acontecido, certamente ela naquela altura, né, em 1814, ou nesse meio aí, entre 1801 e 1814, ela já devia ser velha de alguns bons anos, né, para precisar passar por alguma reforma, alguma melhoria. E outro ponto a se levar em conta é que a arquitetura e o material usado na senzala era muito diferente do padrão utilizado por Manuel José de Siqueira a partir de 1801. A senzala destoava daquele padrão que ele pensou, que ele projetou, para empregar em pesqueira, para que ela parecesse, para que ela tivesse uma postura, tivesse um aspecto de uma vila, de um ambiente urbano. E a senzala não encaixa de forma nenhuma nisso. Aí você pode pensar, mas era uma senzala. Se era uma senzala, não ia investir, ser uma coisa mais simples mesmo. Mas, de toda forma, isso contradiz aquele pensamento de que ele queria fazer boas construções e transformar aquilo numa vila, transformar aquilo num ambiente urbano. Se a gente pensar em outras senzalas, como a da Fazenda Gravatá, ela é completamente diferente da senzala de Manuel José de Siqueira. A de Manuel José de Siqueira, que a gente acha que ele aproveitou do antigo sítio do pesqueiro, era de taipa, bem simples. A Fazenda Gravatá, por exemplo, que não se encaixa de forma nenhuma desse tipo de projeto urbano, ela era uma senzala de boa qualidade, alvenaria de tijolo, diferente da de pesqueira. A gente não vê justificativa para a senzala de pesqueira ter sido construída por Manuel José de Siqueira de uma forma tão simples. Sobre as melhorias sofridas por ela, a gente tem um trecho do inventário de Dona Clara Coelho, esposa de Manuel José de Siqueira, inventário aberto em 1814. Ele diz assim: declarou haver as benfeitorias do armazém e senzalas da morada de escravos do mesmo sítio do pesqueiro, tudo de taipa e madeira bruta, que foram vistas e avaliadas pelos avaliadores na quantia de 150 mil réis. Parece que as únicas construções do sítio do pesqueiro que eram feitas de taipa eram justamente o armazém e a senzala, hoje, ambas desaparecidas. As construções que foram feitas de tijolo por Manuel José de Siqueira a partir de 1801 continuam de pé até hoje. É uma prova inequívoca da discrepância do padrão de qualidade empregado nas construções mais primitivas, a senzala e o armazém, e no sobrado, nas casas de morada e etc. A localização do armazém a gente não sabe ao certo. A gente sabe, imagina que fosse por ali, naquele entorno da fazenda, naquele núcleo da fazenda, onde hoje é o Marco Zero de Pesqueira, a Rua Cardeal Arco Verde. A senzala, sim, ela aparece em pelo menos 2 fotografias antigas, do começo do século XX, e ela ficava bem em frente à Câmara de Vereadores. Era uma construção larga de frente, curta de fundo, e com algumas portas e janelas de frente, que era um padrão que se repetia muito em senzalas Brasil afora, em fazendas, engenhos. Esse, de forma geral, era o padrão de todas as senzalas construídas no Brasil. A antiga senzala acabou demolida. A má qualidade do material, a sua arquitetura um pouco interessante e também, provavelmente, o simbolismo que ela carregava decretaram o seu desaparecimento. Restou apenas o nosso conhecimento sobre a sua localização e também o que a historiografia tem para nos contar. Enfim, eu acho que a gente precisa falar dessa história, falar desse problema de forma localizada. A gente precisa falar da escravidão ocorrida em Pesqueira. Se a gente fala constantemente dos reflexos dela nos dias de hoje, a gente precisa entender como é que a gente veio parar aqui. O passado da nossa cidade não foi imune a esse capítulo da história do Brasil. A escravidão está muito mais próxima da gente do que a gente pensa, tenham certeza disso. É uma boa coisa para se pensar. É isso.